Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs de Caminhada Espírita, aqueles que estão presentes aqui junto a nós e aqueles que também estão nos seus lares e que estarão assistindo essa palestra, né? Eu costumo dizer que essa pequena apresentação de um conteúdo, né, que a gente está se incumbindo de retransmitir a respeito daquilo que nós encontramos de tão maravilhoso no Evangelho de Jesus. Tá? Mas, como sempre, vamos fazer a nossa prece de abertura e assim nós rogamos que todos aqueles que estão nos seus lares e aqueles que estão presentes aqui possam fechar os seus olhos, se assim o desejarem, claro, para que nós possamos voltar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que é o nosso mestre, amigo, irmão maior, e a quem rogamos que possam abençoar a nossa participação em mais esta noite, iluminando-nos o entendimento, pacificando-nos o coração, para que em espírito e verdade possamos recolher neste Evangelho, que é de luz e sabedoria para todos nós, conforto e consolação, aquilo que nós necessitamos na trajetória de nossa vida. E na certeza do vosso amparo, amigo, Senhor Jesus, em nossa vida, é que humildemente nós pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa reunião evangélica, espírita de nossa casa. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema desta ocasião é: que falta faz? Nós poderíamos, se nós colocarmos pequeno sinal de pontuação, esta frase pode ser uma pergunta ou ela pode ser uma exclamação. Que falta faz? Que falta faz? A gente vê como que um pequeno ponto ou um mínimo sinal de pontuação pode mudar radicalmente não só a entonação daquilo que nós estamos falando, mas até mesmo o próprio sentido daquilo que nós estamos falando. Apenas uma pequena letra numa mesma palavra pode mudar radicalmente o sentido do que estamos dizendo. Isso é muito importante, porque se apenas uma pequena letra e se apenas um pequeno sinal de pontuação pode fazer tão grande diferença, imaginemos nós qual diferença não pode fazer aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos em relação ao próximo. E por que isso é tão relevante? Isso é muito relevante, meus amigos, porque desde o momento em que para a humanidade foi apresentada a doutrina espírita, em meados do século XIX, e nós passamos a compreender muito mais o que são os espíritos. Aliás, antes disto, nós passamos a compreender que nós não somos únicos no universo. Aliás, nós passamos a compreender que esta terra que nos recebe não é a única neste universo. Não é o único orbe nesta infinitude de astros e estrelas que nos circundam no universo conhecido, que dirá do que está além do que ainda não foi alcançado pelo conhecimento humano. E da mesma forma como nós podemos compreender a amplitude desta criação, da mesma forma como nós podemos compreender que nós, enquanto encarnados, não somos únicos habitantes deste planeta, e que existe toda uma humanidade desencarnada
que são os espíritos a quem nós nos referimos, e que fazem parte do mesmo mundo, foram criados pelo mesmo Deus, e com a mesma destinação, que alcança e abriga a todos nós. Isto fez mudar toda a lógica que até então existia em relação à nossa razão de estarmos no planeta Terra. Então, nesse instante que nós estamos aqui reunidos, alguns fisicamente, outros à distância, mas que também estão conectados com aquilo que nós estamos falando e fazendo aqui nesse instante, neste momento, pensemos da seguinte forma, meus amigos: nós não estamos sozinhos aqui neste momento. Nós não estamos sozinhos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade em que nós vivemos. Então, tudo aquilo que nós estamos falando, talvez tudo aquilo que cada um dos senhores estiverem pensando, nós estamos compartilhando com os espíritos que fazem parte da nossa vida. Veja o que dizia o nosso irmão, o apóstolo Paulo, quando ele dizia que nós somos cercados por nuvens de testemunhas. Com toda certeza, há 2000 anos atrás, quando o nosso irmão profere esta afirmativa, talvez fosse muito difícil compreender o que ele estava dizendo, ou a amplitude daquilo que ele estava dizendo. Mas hoje não mais. Hoje nós já estamos há mais de 2000 anos da passagem de Jesus fisicamente falando sobre esta terra. Hoje nós já temos os benefícios de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos ajuda a entender tudo isto. Aliás, que nos ajuda a nos entender também como espíritos, ou melhor, não mais como um homem, não mais como uma mulher, encarnados, mas como um espírito temporariamente encarnado. Um espírito cuja trajetória antecede o nosso nascimento, e um espírito cuja trajetória continuará após o nosso nascimento, ou continuará após a nossa morte. Porque a partir de então nós passamos a compreender o que realmente é a morte. Que a morte é apenas uma passagem, uma mudança de veste, em que nós deixamos este corpo físico e retornamos para o nosso ambiente natural. E o nosso ambiente natural é o mundo espiritual. Mas que precisamos, na fase ainda inicial, podemos considerar assim, da nossa trajetória evolutiva, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, com a destinação de chegarmos à perfeição, mas nós ainda estamos nos primeiros degraus desta caminhada evolutiva, e nesses primeiros degraus ainda precisamos de corpos materiais, em mundos materiais, para fazermos a construção do nosso conhecimento, a caracterização de um espírito que um dia todos nós chegaremos à perfeição, que é onde reside a felicidade que todos nós sonhamos. Então nós estamos dizendo isso porque, vejam o tema da nossa palestra de hoje, né? Que diferença faz? Ou que diferença faz? Já pararam para pensar, meus amigos, que diferença faz tudo isto? Que diferença faz nós hoje compreendermos melhor todo esse processo, toda essa dinâmica da nossa criação, a nossa trajetória, as nossas idas e vindas aqui, lá, as circunstâncias que se abatem sobre a nossa vida, as questões que se apresentam. Que diferença faz nós compreendermos que, como espíritos ainda dando os primeiros passos, ainda é muito natural que em mundos
de provas e expiações, como ainda é a terra, nós ainda prevaleçam muito mais os erros e as imperfeições do que os acertos, do que as coisas boas. Esta é a característica de um planeta como a Terra. Um mundo ainda de provas e expiações. Um mundo em que nós, enquanto espíritos, nessa trajetória evolutiva, o que estamos fazendo? Estamos tentando depurar a nossa alma em relação aos erros que nós fomos cometendo e muitas das vezes reiterados erros que nós fomos cometendo nas várias encarnações que nós já tivemos. E estamos hoje sendo beneficiados por mais uma oportunidade, aonde Deus nos abre através da oportunidade do nascer, a oportunidade do reescrever a nossa própria história e de apagar pela correção dos nossos atos, nos nossos atos, apagarmos os erros que nós cometemos no nosso passado. Pensemos, meus amigos, quanta diferença faz isto. Pensemos também, quando falamos pensemos, vamos abranger os nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco. Não é porque são desencarnados que já são seres perfeitos e santificados. São espíritos como nós, e muitos deles desencarnaram e ainda têm as mesmas dificuldades de entendimento que nós estamos tendo. E que estão aqui também aprendendo com o contato com o Evangelho de Jesus e com essa doutrina espírita, que tanto nos consola, nos conforta e nos esclarece. Esses espíritos também estão aprendendo conosco. E pensemos, meus amigos, que diferença faz para eles, espíritos, e podendo defrontar-se não apenas com o que de material nós vivemos aqui, mas já estando do outro lado da vida, poderem estar revendo o quanto poderiam ter aproveitado melhor na terra aquilo que a vida nos ofereceu como oportunidade de exercício do amor, do perdão, da caridade. Então, se é difícil para nós, não tenhamos dúvida que igualmente é difícil para esses irmãos, porque estão do outro lado da vida e estão vendo quanto poderiam ter feito melhor e diferente, mas não fizeram. Mas graças a Deus reconhecem e se colocam esperançosos que uma nova oportunidade se abrirá para todos nós e para todos eles também. Mas nós não estamos do outro lado da vida, nós estamos nesse lado da vida física. E que diferença faz, meus amigos, nós termos esse conhecimento todo e sabermos que nós não precisamos desencarnar para ter esta consciência. Nós não precisamos esperar a morte para reconhecer isto, porque tivemos esta oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Tivemos a oportunidade de conhecer esse Evangelho de Jesus e de hoje estarmos abraçando o corpo físico ainda. E isso faz muita diferença, por quê? Porque nós podemos revisitar as nossas ações, os nossos erros, nós podemos reprogramar a nossa vida, porque enquanto ainda houver um sopro de vida física em nós, é tempo de nós recomeçarmos. Porque Deus, na sua sabedoria, quando
estabeleceu no ordenamento da vida no planeta Terra, criando a alternância do dia e da noite, o fez exatamente para que todos nós sempre soubéssemos que o amanhecer traz para todos nós uma nova oportunidade de recomeçar a nossa vida. Então faz muita diferença tudo isto que nós temos, as nossas mãos. Hoje, compreendendo que todos nós somos espíritos encarnados, que já tivemos outras existências, meus amigos, quanta diferença faz nós analisarmos os traumas que às vezes nós temos, as dificuldades de aceitação que por vezes nós temos, as limitações, aquilo que por vezes a gente insiste em acreditar que nós não conseguimos, que nós não podemos, e nós entendermos que estas questões por vezes nos remetem ao passado, porque lá nós poderemos encontrar os motivos determinantes destas construções da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, do pouco que já me foi dado saber nas minhas encarnações passadas, pelo menos 2, em que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que no processo encarnatório nós somos banhados com o véu do esquecimento, e por uma misericórdia de Deus, mas do pouquinho que me foi dado saber sobre o meu próprio passado, da minha vivência lá na antiga Roma, da minha vivência lá na Europa, e em ambas oportunidades, em que não me faltaram nem o dinheiro e nem o poder, mas que não foi tão bem aproveitados como poderiam, quanta diferença faz hoje eu saber de tudo isso, eu saber que nem o dinheiro e nem o poder são os diferenciais de felicidade. Que diferença faz eu saber o que fui e o que eu deixei de ser? Se não for para pensar, refletir, analisar e ponderar que tanto o dinheiro quanto o poder, sem o discernimento, sem a sabedoria, têm sido os grandes vilões das derrocadas de todos nós encarnados nesta terra. Porque em verdade nem é o dinheiro, nem é o poder que nos assegura estas condições de felicidade, mas o que nos assegura essa condição de felicidade é o discernimento, que constrói em nós a sabedoria e que nos permite adotar posições corretas diante da vida. E Jesus, na sabedoria com que se revestia, cuidou de não estabelecer para nenhum de nós, para a humanidade, que esta ou aquela religião seria a religião que salva. Preferiu deixar para todos nós o ensinamento que o amor é que cobre multidões de pecados. E é do amor que cobre multidões de pecados que nasce que fora da caridade não há salvação. Então tudo isso nós estamos dizendo, por quê, meus amigos? Porque
Porque faz muita diferença nós sabermos de tudo isto. Faz diferença porque nós não precisamos mais viver as ilusões do passado. E nem precisamos viver os sonhos com o futuro, que é incerto. Faz muita diferença, porque a partir de então nós sabemos que o momento mais importante que nós temos na nossa vida não é o passado e nem é o futuro, é o presente. Daí nós podemos dizer que o presente é um verdadeiro presente dos céus. Só depende de nós sermos gratos por este presente. Usarmos este presente com sabedoria, com discernimento. Sabedores que não há outro caminho que nos conduza à felicidade. Sabedores que a vida na terra é ainda um repositório de grandes desafios. Que não adianta nós sonharmos com uma vida de plenitude e felicidade, porque esta ainda não é a característica da terra. E nem é o merecimento nosso. Porque ainda somos espíritos que precisamos depurar os erros. Ainda somos espíritos que precisamos ser provados na nossa fé. E quando falamos ser provados, a terra é uma grande escola. Todos os dias nós estamos sendo visitados pelos ensinamentos, pelos conhecimentos, mas chega em algum momento em que nós devemos dar o testemunho que comprove, que prove que nós realmente aprendemos a lição. É como qualquer escola. Nós passamos um ano inteiro estudando. Em algum momento deste ano, nós teremos as avaliações para atestar se aprendemos. No plano moral da vida não é diferente. Nós estamos encarnados e de tempos em tempos somos visitados também pelas oportunidades de demonstrar, de comprovar e de provar que nós realmente aprendemos. E às vezes nós chegamos à conclusão de que ou a lição não foi suficientemente aprendida ou aprendemos de forma equivocada. Vejamos, meus amigos, estamos ainda no final de um processo de uma pandemia, aliás, que não foi única na história da humanidade. Já tivemos tantas outras, algumas delas que mataram muito mais pessoas do que esta matou, do que esta vitimou, porque nós temos que contar os vitimados que não morreram e aqueles que desencarnaram. E quando nós começamos a observar como as pessoas se comportaram, ou como as pessoas deram mostras da fé, nós chegamos à conclusão de que ainda temos muito que aprender em relação à fé. Porque todos nós dizemos que acreditamos em Deus. Olha só, nós dizemos que nós acreditamos em Deus. Nós dizemos que Deus é um Pai de sabedoria, de amor, e que Ele não deixa acontecer nada que a gente não tenha que passar. Mas quando por vezes somos visitados por uma doença, muitas das vezes não revelamos o fortalecimento para realmente demonstrar que eu acredito naquilo que eu falo. Que Deus é Pai, é justo, é amoroso. Então, tudo isso para mostrar para nós que diferença faz, meus amigos. Que diferença faz nós realmente sabermos que Deus existe. Esse Deus que já nos foi apresentado por Moisés há quase 4.000 anos atrás. Que diferença faz nós acreditarmos naquele Deus que nos foi explicado por Jesus
mostrando a nós que o Deus soberano é um Pai de amor, bondade, misericórdia e infinita justiça e sabedoria. Faz muita diferença nós sabermos de tudo isso. Faz muita diferença nós realmente sabermos que Deus existe, acreditarmos nisto, compreendermos esse Deus tal qual nos foi explicado por Jesus. E faz muita diferença nós podemos nos beneficiar hoje pelos ensinos da doutrina espírita, que descortinaram todos os atributos do nosso soberano Pai, para colocar ao alcance da compreensão de todos nós, independentemente da religião que nós temos. E é no conhecimento desses atributos que nós vamos vê-lo como a suprema sabedoria, o supremo amor, o Pai e Criador de tudo quanto existe. E em verdade, meus amigos, quando nós voltamos ao princípio da nossa exposição de hoje e reperguntamos: que diferença faz na minha vida, na sua vida? Nós sabemos que Deus existe. Diante dos problemas que eu tenho, dos problemas que você tem, que você tem, que você tem, que você tem, que todos nós temos. Que diferença faz diante desses problemas sabermos que Deus existe e que esse Deus é Pai, que Ele nos abriga e nos provê de tudo que nós necessitamos, e como filhos desse Altíssimo fomos criados para chegar à felicidade, e que se alguma coisa se abate sobre a nossa vida, é porque de alguma forma Deus permite e enxerga que naquela oportunidade nós poderemos crescer, amadurecer, nos desenvolver e trazer para dentro de nós os elementos de força, discernimento e compreensão, que é o que caracteriza as almas nobres que já fizeram a mesma trajetória que nós. E se Jesus, que nos foi apresentado pelos Espíritos que codificaram a doutrina, como o modelo mais perfeito que a humanidade pode conhecer, e tão perfeito que deve ser para nós o modelo e guia desta humanidade, que por seus méritos de Deus recebeu a outorga de ser o governador deste planeta, se Ele se permitiu nascer num corpo de carne, passar por tudo aquilo que passou, sendo perseguido desde o seu nascimento, até ser crucificado aos 33 anos, e se ele não tinha nenhum lar onde repousar a sua cabeça, e só teve por testemunhas os animais nascendo numa estrebaria, e se permitiu ajoelhar aos pés dos seus apóstolos para lavar-lhes os pés, demonstrando quão humildes devemos ser. Se Ele, que nos é o governador por excelência do planeta,
deixou todo o ensinamento dizendo, demonstrando que sem o amor e a humildade ninguém ascende aos céus. Este é o caminho que nós devemos ter. E se ele se permitiu crucificar, meus amigos, vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar também a nossa cruz, colocar no nosso ombro e vamos seguir em frente. Há um ditado popular muito verdadeiro, que não há mal que dure para sempre. E o mal dura, sabe quanto tempo, meus amigos? O tempo necessário para o nosso aprendizado. E na medida que nós começamos a compreender isto, nós passamos a entender que diferença faz nós sabermos que Deus existe. Para todos nós que temos problemas, que temos dificuldades, que temos doenças, conflitos às vezes familiares, profissionais, dificuldades de variada ordem, diante de coisas que a gente aceita, outras que nós não aceitamos, mas quanta diferença faz nós sabermos que Deus existe, que Ele é Pai, que Ele nos ama, que Ele tudo nos provê, e que se Ele permite que determinadas questões se apresentem na nossa vida, é para que nós possamos sair melhores do que quando nós aqui chegamos. Então, meus amigos, lembremos de uma lição que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé humana e a fé divina. A fé é humana e a fé é divina. E naquilo que está expresso nessa singela passagem do Evangelho, bem está dito lá: se todos nós compreendêssemos o poder da fé, nós saberíamos a capacidade que todos temos de poder remover aquelas montanhas a que Jesus se referia. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer a este monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, irmãos do ontem, irmãos do hoje, só podemos vos dizer muito obrigado, Senhor. Nesse instante, nós vamos voltar o nosso pensamento a nós mesmos, nas doenças, nas dificuldades, que por vezes nos visitam como oportunidade de crescimento e aprendizado. E vamos sentir esta cobertura amorosa de Jesus, a canalizar para todos nós o remédio que necessitamos para o nosso corpo enfermo, para a nossa alma doente. Sintam, meus amigos, vocês que estão aqui, os que estão nos seus lares, se permitam sentir esta ação benéfica de irmãos socorristas. Jesus envia ao nosso coração. Pensemos também em conhecidos nossos, familiares, que talvez estejam passando por eventuais problemas, que eles também possam ser visitados e banhados por esse amparo divino. E certos
das vossas bênçãos a se manifestar na nossa vida, pela vontade e permissão de Deus, Senhor Jesus. É que humildemente, nesse instante, nós louvamos e agradecemos a Deus através daquela prece que Ele nos ensinou, que o Senhor nos ensinou, e assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor Jesus, é que pedimos a permissão para darmos por término a nossa participação em mais esta reunião evangélica, espírita de nossa casa. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus abençoe a todos, um feliz retorno aos seus lares, muita paz àqueles que se encontram nos seus domicílios, e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Uma boa noite a todos.